Ecoar a boa nova. 10ª semana, a criação. Então, nós vimos sobre o princípio e fundamento da nossa vida, nos exercícios espirituais de Santo Inácio, que é amar, louvar e servir a Deus Nosso Senhor. E pelo amor e serviço e louvor de Deus, servir também ao próximo. Nessa lógica do serviço a Deus e ao próximo, é que nós vamos enfrentar os momentos difíceis da nossa vida, como foram os de Jó. Vamos ver então como Deus fez a criação. Essa semana será sobre a criação. Então, no princípio, Deus criou o céu e a terra. A terra estava informe e vazia, as trevas cobriam o abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Deus disse: faça-se a luz, e a luz foi feita. Deus viu que a luz era boa, e separou a luz das trevas. Deus chamou a luz dia e as trevas noite. Sobreveio depois uma manhã, foi o primeiro dia. Então, a narrativa da criação, ela usa conhecimento da época em que a Bíblia foi escrita, né? Ela usa o conhecimento da época discute-se, muitos dizem da Babilônia, mas foi da época que o autor escreveu. Conforme se conhecia que era a época que se achava que ela foi criada, assim se descreveu no Gênesis. O objetivo do autor não é dar uma descrição detalhada, correta, de como foi a criação. O objetivo é dizer que tudo foi criado por Deus. A criação veio de Deus. A revelação bíblica, a verdade que ela traz é a verdade sobre Deus. Então, a verdade que esse primeiro capítulo do livro do Gênesis traz, é a verdade de que Deus criou tudo. Deus criou a terra, o céu, a noite, o dia. Então Deus disse: façamos o homem à nossa imagem e semelhança, que ele reine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos e sobre toda a terra, e sobre todos os répteis que se arrastam sobre a terra. Deus criou o homem à sua imagem, criou a imagem de Deus, criou o homem e a mulher. Deus contemplou a sua obra e viu que tudo era muito bom. Sobreveio a tarde e a manhã. Foi o sexto dia. Então, olha só, na obra da criação do homem, Deus começa dizendo que vai criar o homem à sua imagem e semelhança. Isso é um plano. Deus planeja criar o homem à sua imagem e semelhança. O que é essa imagem de Deus? Imagem de Deus tem a ver com a nossa capacidade, de forma simplificada, vamos falar com a nossa capacidade racional de pensar, com a nossa capacidade de sentir. De acordo com o que nós pensamos e nós sentimos, nós movemos a nossa vontade. Movemos a vontade para fazer as coisas da nossa vida, escolher um trabalho, escolher o casamento, escolher com quem casar. Enfim, nós movemos a nossa vontade. Isso é a imagem. E a semelhança, o que é? A semelhança é parecer com Deus nas escolhas. Parecer com Deus nas escolhas, Deus é fiel, Deus é bom, enfim. Nós poderíamos dizer que a semelhança é a santidade. Então, o plano de Deus é que fôssemos imagem e semelhança dele. Ou seja, que usássemos os atributos que ele nos deu igual à imagem dele, de pensar, de raciocinar, de sentir, para mover a nossa vontade, o que nós temos de diferente dos outros animais, fizéssemos escolha que nos levássemos à semelhança com ele, à santidade. Aí logo depois vai dizer que Deus criou o homem à sua imagem o criou, ou seja, Deus não nos criou a imagem e semelhança dele. O plano é que sejamos imagem e semelhança dele. Ele nos criou a sua imagem. A semelhança, ele nos ajuda a conquistar. É conquistada com ele. A santidade é conquistada de acordo com as nossas escolhas. De acordo com as nossas escolhas, nós podemos ou não nos tornar semelhantes a Deus. Agir como ele ou diferente dele na nossa vida. Então, filho do homem, entoa um cântico fúnebre sobre o rei de Tiro, e lhe diz: eis o que diz o Senhor. Era um selo de perfeição, cheio de sabedoria, uma beleza acabada. Então aqui está falando de um rei de Tiro, né? A passagem começa falando do rei de Tiro, da cidade de Tiro. E depois ele vai falar, e depois mais à frente vai falar que
esse rei de Tiro é um querubim, ou seja, ele usou o exemplo de um rei para dar. Ele usou o exemplo de um rei para comparar com o que aconteceu com o querubim. Então, esse querubim ele foi criado perfeito, cheio de sabedoria, com uma beleza acabada. Ou seja, esse querubim não tinha falha. Vocês viram que terminou ali o dia anterior falando que tudo que Deus criou era bom, né? Aí vai continuar. Eras um querubim protetor, colocado sobre a montanha de Deus. Passavas entre as pedras de fogo. Passeavas entre as pedras de fogo. Foste irrepreensível em teu proceder, desde o dia em que foste criado, até o dia em que a iniquidade apareceu em ti. No desenvolvimento de teu comércio, encheram-se as tuas entranhas de violência e pecado. Por isso, eu te bani da montanha de Deus, e te fiz perecer, ó querubim protetor, em meio às pedras de fogo. Todos aqueles que te conheciam entre os povos ficaram estupefatos com o teu destino. Acabaste sendo um objeto de espanto, fostes banido para sempre. Então, olha só, aquele querubim protetor, que era um selo acabado, perfeito, correto, irrepreensível desde a criação, em algum momento apareceu a iniquidade dele. E ele resolveu não seguir mais a Deus. E iniciou uma revolta. Vamos ver a revolta. Houve uma batalha no céu. Miguel e seus anjos tiveram que combater o dragão. O dragão e seus anjos travaram um combate, mas não prevaleceram. E já não houve lugar no céu para eles. Foi então precipitado o grande dragão, a primitiva serpente, chamada Demônio e Satanás, o sedutor do mundo inteiro. Foi precipitado na terra e com ele os seus anjos. Este, então, se irritou contra a mulher e foi fazer guerra ao resto de sua descendência, aos que guardam os mandamentos de Jesus e têm o testemunho, aos que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Então, o demônio ele não caiu sozinho. Na liberdade dele, aquele comércio dele, mentiras e enganações, ele contou para os outros anjos mentiras sobre Deus. E os anjos, uma parte deles ficaram do lado do demônio, uma parte deles ficaram do lado do querubim e entraram na revolta contra Deus. Então, mesmo os anjos criados perfeitos, com conhecimento infuso, não têm as fraquezas humanas, as fraquezas do corpo, as fraquezas da indecisão. Eles não têm vacilo no controle do que eles querem. O que eles querem, eles executam, diferente de um homem que às vezes cai por fraqueza. Um anjo não. O anjo ele foi criado com o conhecimento necessário para a salvação dele e ele tem domínio de si. Então, por livre e espontânea vontade, aqueles anjos criados perfeitos foram na revolta com o querubim, contra Deus. E Deus permitiu que na liberdade os anjos, se rebelassem. E quando ele viu que eles não mudariam mais de posição, Deus então fez a separação. Os que queriam viver com Deus ficaram com ele, e os outros não teve mais lugar para eles no céu. Então, o primeiro pecado é o pecado dos anjos. Os primeiros a pecarem são anjos. São seres celestiais. Anjos, querubins, tronos, potestades e por aí vai. O Senhor tomou o homem e colocou-o no jardim do Éden, para cultivá-lo e guardá-lo. Deu-lhe este preceito: podes comer do fruto de todas as árvores do jardim, mas não comerás do fruto da árvore da ciência do bem e do mal, porque no dia em que dela comeres, morrerás. Indubitavelmente, o Senhor disse: não é bom que o homem esteja só. Vou dar-lhe uma companheira que lhe seja semelhante. Então, o homem fez cair então Deus fez cair um topor sobre o homem, e ele dormiu. Tomou então uma costela do homem e no lugar fez crescer carne. Depois da costela que tinha tirado do homem, o Senhor modelou uma mulher e apresentou-a para o homem. Então o homem exclamou: esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, que foi tirada do homem.
Então Deus disse: não é bom que o homem fique só. E tira a mulher da costela do homem. Por que da costela? Não tira da cabeça, que ela não é superior, nem tira dos pés, que ela não é inferior. Tira do lado, que é uma companheira, alguém igual, alguém que vai acompanhar o homem. Então, o homem vai viver nessa vida, Adão e Eva vão viver nessa vida, para que um ajude o outro no caminho. E essa é a proposta para todo homem e toda mulher. Não é bom que fique só. Então, que tenha uma companheira. Essa é a proposta de Deus, porque a obra de Deus é boa. E Deus é bom. Então a serpente disse para a mulher: de modo nenhum vocês morrerão. Mas Deus sabe, no dia em que vocês comerem o fruto, os olhos de vocês vão se abrir, e vocês se tornarão como deuses, conhecedores do bem e do mal. Então a mulher viu que a árvore tentava o apetite, era uma delícia para os olhos e desejável para adquirir o discernimento. Pegou o fruto e o comeu. Depois o deu também ao marido que estava com ela, e também ele comeu. Então, olha só. Vocês lembram que Deus tinha proibido comer a árvore do bem e do mal, e disse: no dia que comer, vocês morrerão. Bom, mas aí o demônio chega lá e faz uma proposta para pergunta para Eva: mas vocês podem comer de tudo, tudo aqui? Ela: não, nós podemos comer. Nós podemos comer de tudo, só não podemos comer daquela árvore ali. Aí o demônio: ah, não, vocês não vão morrer se comer, não. Que isso? Aquela árvore Deus não quer que você coma, porque se você comer, você vai ser como ele, você vai ser como Deus. E ele quer ser Deus sozinho. É isso que o demônio está dizendo. Aí Eva vê a fruta, vê que é boa, vai lá e come. Come da árvore do conhecimento do bem e do mal. Ela quebra a proibição de Deus. Deus tinha proibido comer de tudo, só não podia comer aquela. Mas a obediência falhou Adão e Eva, assim como haviam falhado parte dos anjos. Então Deus expulsou o homem do jardim do Éden, para cultivar o solo onde foi tirado. Ele expulsou o homem e colocou diante do jardim os querubins e a espada chamejante, para guardar o caminho da árvore da vida. Então, Adão e Eva agora vão viver a vida na terra como nós conhecemos. Vão trabalhar e o, o crime que eles cometeram vai ter que ser pago por alguém. Porque veja só, se eu sou convidado para uma festa, eu vou lá na festa. Aí eu ofendo um convidado da festa. Certamente que se é um convidado próximo do anfitrião da festa, fica aquele clima ruim, difícil ficar na festa, né? Agora, suponha que em vez de ofender o convidado da festa, eu ofendo o próprio anfitrião. Como é que eu vou ficar na casa, numa festa, numa casa onde eu ofendi o dono da casa? Então, o problema do pecado é que o ofendido com o pecado é Deus. E Deus, pela dignidade dele, a ofensa é infinita. Não tem nada que eu possa fazer para reparar uma ofensa contra Deus. Nem eu posso, nem você pode reparar as suas, nem Adão e Eva podiam reparar as dele, nem, nem o povo de Israel que saiu do Egito. E tantas vezes Deus fala: não faça isso, eles fazem, murmuravam, reclamavam. Nenhum de nós pode reparar nossas ofensas contra Deus. Só o próprio Deus, então, pode dar a reparação. Por quê? Porque o pecado, a desobediência gera a morte. Então, como que Deus vai reparar? Como será que ele vai reparar? Como é? Então, se eu disser ao pecador que ele deve morrer, então e tu não o avisares para pô-lo de guarda contra seu proceder nefasto, ele perecerá por causa de seu pecado, mas a ti pedirei conta de seu sangue. Todavia, se depois de receber tua advertência para mudar de proceder, nada fizer, ele perecerá, mas devido ao seu pecado. Quanto a tu, salvarás a tua vida. Filho do homem, diz aos israelitas: não cessais de repetir. São os nossos delitos e os nossos pecados que pesam sobre nós. Eis porque perecemos. Como poderemos nós subsistir? Diz-lhes isto:
por minha vida, oráculo do Senhor. Não me comprazo com a morte do pecador, mas antes com a sua conversão, de modo que tenha a vida. Convertei-vos, afastai-vos do mau caminho que seguis, para que a vez de perecer. Porque a vez de perecer, ó casa de Israel? E vós ousais dizer que o modo de proceder do Senhor é injusto. Será segundo os atos de cada um que vos julgarei, ó israelitas. Então, aqui Deus falando com o profeta Ezequiel. Se eu aviso, se eu te mando avisar que o injusto vai morrer, e ele não muda de pecado, ele não sai da injustiça, ele morre por conta do pecado. Mas se você não avisa, a culpa é sua também, né? Isso nos diz que nós temos uma responsabilidade. Ouvimos a palavra de Deus, estamos cada dia com Ele. Nós temos uma responsabilidade de ajudar também as outras pessoas a se aproximarem de Deus, a estar com Ele. E Deus, como diz aqui, ele não deseja a morte do pecador. Ele deseja a conversão. Ele deseja que a pessoa se afaste do mau caminho, que ela se aproxime dele. Mas ele dá liberdade. Nós somos livres, os anjos eram livres. Deus não tira a liberdade de ninguém. Por quê? Porque o verdadeiro amor só vem com a liberdade. Se nós fôssemos obrigados, como seria isso amor? Se nós não tivéssemos escolha, como saberíamos que Deus é bom? Então Deus nos dá liberdade. Nos dá liberdade para que provemos que fora dele, vamos para um caminho fora dele e vejamos que o caminho é mau. Que o único bem é com ele, mas vejamos isso de forma livre, espontânea. Então, a mística cristã. Como é a experiência cristã? A experiência cristã, ela ocorre em 3 vias. Nós chamamos, vias são caminhos, né? A via purgativa, iluminativa e unitiva. Essas vias, elas ocorrem ao mesmo tempo, elas estão separadas só para explicar. Via purgativa, purificação da alma. Consiste em deixar as imagens que nos dão satisfação e nos aproximar satisfação do mundo e nos aproximar das imagens inerentes ao serviço de Deus. O que nos dá satisfação? O prazer da comida, outras coisas, prazeres do mundo. Então, à medida que nós vamos deixando as imagens do mundo e vamos aderindo ao serviço de Deus, ao bem ao próximo, ao estar com Ele em oração, essa é a via purgativa, a purificação da alma. Tirar da alma aquilo que não tem relação com Deus. Via iluminativa. Iluminar, né? Iluminar. As trevas são a ausência de luz, né? Iluminar é deixar luz, fazer brilhar, dar a conhecer. Então é o conhecimento pessoal, experiencial de Deus. Não é o conhecimento teórico. É experiencial, é o conhecimento de vida, de quem sentou, rezou, viu como Deus age no seu dia a dia. Quem com fé coloca a sua vida diante de Deus, de quem faz essa experiência de vida com Deus. É a via iluminativa. E a via unitiva. É a íntima união com Deus. União nos sentimentos e no serviço. Então, se eu amo uma moça e convivo com ela, com o tempo ela começa a se parecer comigo e eu com ela, né? Porque eu amo ela, ela me ama. A gente vai admirar, a gente ama alguém porque você admira, de certa forma, aquela pessoa. Alguma admiração há. Então, a mesma coisa com Deus. Se eu amo Deus e sirvo a Ele, à medida que eu o conheço, eu vou me unindo a Ele. Então, essas vias, elas ocorrem, né? Ao mesmo tempo que Deus purifica as imagens do mundo e nos coloca no lugar a imagem do serviço a Ele, a imagem de quem Ele é, Ele nos dá a conhecer quem Ele é. E Ele nos une a Ele. Essas coisas ocorrem simultaneamente. Elas estão separadas aqui só de forma didática. Então, a vontade de Deus e a minha vontade. Jesus ensinou a rezar: venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Mas é comum que nós queiramos que Deus faça a nossa vontade. Pior ainda, consideremos a nossa vontade como se fosse a de Deus. Então, dentro de todos nós,
A purificação começa com esse conflito, quando a gente começa a perceber. A nossa vontade é de Deus, situações da vida. É nesse confronto entre a nossa vontade e a de Deus que a gente escolhe. Escolhe, escolhe com liberdade, escolhe ou por seguirmos o nosso próprio caminho e caímos no vazio, ou escolhemos pela vontade de Deus e vamos nessa via que purgativa, vamos como se fosse nos desapegando das coisas do mundo. O desapego talvez seja a palavra aqui. Então, convalescência de Santo Inácio de Loyola. Santo Inácio de Loyola luta uma batalha, mas no meio dessa batalha, uma bala de canhão acerta a perna dele e quebra a perna, né? Imagina um tiro de canhão bater na sua perna. Quebrou a perna toda. Como resultado disso, ele ficou dias e dias de cama. Meses, de fato, de cama. E aí, naqueles meses de cama, ele pede para ler livros de cavalaria. Ele gostava de ler livros de cavalaria, de heróis, de soldados. E ficava pensando em recuperar logo, voltar para o serviço do rei, conquistar uma donzela. E ele pede à cunhada dele, que ele ficou na casa do irmão, ele pede à cunhada livros de cavalaria. E não tinha. Ela falou que na casa só tinha um livro sobre a vida dos santos e a Bíblia. No início ele não quis ler, mas de cama, dias e dias a fim, meses, sem ter o que fazer. Imagina naquela época, sem ter o que fazer, para passar o tempo ele aceitou e começou a ler esses livros. E à medida que ele foi lendo os livros, ele foi se encantando por aquele serviço a Deus. E ele viu os desejos mundanos dele de servir um Deus terreno, façanhas militares, conquistar uma donzela de renome. Mas ele viu que naqueles livros, na Bíblia, nos livros da vida dos santos, tinha gente que servia um rei diferente, um rei eterno. E ele começou a pensar em imitar os santos. E ele viu que quando ele pensava nas façanhas mundanas, em servir um rei da terra, em conquistar uma mulher, conquistar glória e honra no campo de batalha, quando ele pensava nas coisas, nos desejos dele sobre esse mundo, isso dava uma felicidade momentânea, e depois passava e deixava um vazio, né? Não preenchia a vida dele, deixava um vazio. Quando ele pensava nas façanhas em servir a Deus, aquilo despertava ele para atitudes que ele sentia na alma que preenchia a alma dele com sentido. Então isso é a via purgativa de Santo Inácio. Perceber os desejos mundanos, o que os desejos mundanos faziam na alma dele e o que os desejos de servir a Deus faziam na alma dele. Então a via purgativa de Santo Inácio veio a partir da leitura dos livros, da Bíblia e dos livros da vida dos santos. Via iluminativa. E claro, esse desejo de ser cada vez mais parecido com os santos, que apontavam para o desejo de ser cada vez mais parecido com Deus, é a via unitiva. Então elas ocorrem em simultâneo: purificação, iluminação e união com Deus. Então a vida de Jesus. Jesus é o Deus que se fez homem, né? No início era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. E o Verbo se fez homem e habitou entre nós. Então Jesus é a própria palavra de Deus que fez o mundo e veio habitar em nós. Ou seja, a mística cristã ela é baseada na vida de Jesus. Quem conhece a Jesus Cristo conhece a Deus. Há tanto tempo que estou convosco e não me conheceste, Filipe? Aquele que me viu, viu também o Pai. Como, pois, dizei, mostra-nos o Pai? Então Jesus disse para Filipe, né? Quem me vê, vê o Pai. Ou seja, Jesus é a imagem do Pai, do Deus eterno, Pai Criador. Aquele Pai Criador, a imagem perfeita dele, a melhor imagem dele que nós, seres humanos, podemos ter, é a vida de Jesus. Então, a espiritualidade cristã fundamenta-se na vida de Jesus, nos evangelhos. Dizia São Jerônimo, ignorar as Escrituras é ignorar Cristo. Então, a mística cristã, o que é mística? Aquele caminho de intimidade com Deus, é a vida de Jesus. E Jesus, o que é a vida dele? A vida dele nos diz quem é o Pai. Um Pai Criador bom. Por que os anjos pecaram? Porque o querubim se revoltou? Porque não acreditou na vontade de Deus.
Por que Adão e Eva acreditaram no querubim, na serpente? Porque não acreditaram na bondade de Deus. Não confiaram em Deus. Então a fé não é acreditar que Deus existe. A fé é confiar nele, confiar que ele é bom. Isso é a fé. A fé é andar a vida na vida com a confiança dele. Ainda que Adão e Eva não entendessem por que não deveriam comer da árvore do bem e do mal, da árvore do conhecimento do bem e do mal. Se eles confiassem em Deus, eles não teriam comido. Por que eles comeram? Porque não confiaram. Então, São Paulo diz assim: eu vivo, mas já não sou eu que vivo. É Cristo que vive em mim. A minha vida presente na carne, eu a vivo na fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Então, no fim da vida, todo cristão deveria viver como Jesus viveu. Deveria poder dizer como disse São Paulo: não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Ou seja, a vida de São Paulo é como se fosse uma vida de Cristo. Ele se doava ao próximo. Ele tinha tempo de oração e intimidade com o Pai e com Jesus. Jesus passava boa parte do tempo dele rezando nos evangelhos. Em vários momentos dos evangelhos nós vemos que Jesus se retirou para rezar. E Jesus curou, ajudou os doentes. Jesus deu comida a quem estava com fome. Então, todo cristão deveria ter uma vida como de Cristo. E é isso que São Paulo diz no fim da vida dele. Já não sou eu que vivo, é Cristo quem vive em mim. Porque ele amou, ele se apaixonou. E como qualquer pessoa que ama e se apaixona, quando São Paulo se apaixona por Jesus e por Deus, ele vai se parecendo com ele. Ele vai se tornando igual, ele vai tendo as mesmas atitudes. E isso é a santidade. Isso é a santidade. A imagem, Deus nos criou a imagem dele. Mas a santidade, em colaboração com ele, nós podemos nos tornar santos. Nós podemos nos tornar santos sob a ação do Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos age, nos dá a conhecer quem é Deus. Essa vida de oração.